Depois de passar 3 meses no México e 1 mês na Colômbia, eu percebi que tem cidades que eu podia ter cortado completamente do meu roteiro, outras que eu gostaria de ter ficado mais tempo e outras que eu deveria ter incluído, mas que eu não consegui incluir dessa vez. Então, nesse vídeo eu vou mostrar a rota completa que eu fiz, quanto tempo eu fiquei em cada cidade, as minhas notas para cada lugar, a época do ano que eu fui, o meu top 3 de cada país e o que eu mudaria no itinerário que eu fiz. Então, vamos começar botando um mapa para a gente se localizar melhor? O meu plano inicial era fazer o México e depois ir descendo pela América Central, até onde o meu dinheiro desce. Então, Belize, Guatemala, provavelmente meu dinheiro daria ali, já estava mais certo. Mas acabou que no meio da viagem do México, eu, sei lá, eu tava com um feeling, eu senti um pouco assim, que não era a hora de fazer essa viagem. Me veio a Colômbia em mente, então eu optei por fazer a Colômbia depois do México e simplesmente eu fui. Época. Uma das minhas metas iniciais era passar o Dia dos Mortos e o meu aniversário no México, né, que é na mesma época ali. Então eu fui em meados de setembro e fiquei até início de dezembro. Em seguida eu fui direto para Colômbia e fiquei até o Natal. Quando você for planejar a sua viagem para o México, é importante você levar duas coisas em consideração: a temporada de furacões e a temporada de sargaço, que é aquela alga marinha feia que você não quer ver quando você for para uma praia do Caribe mexicano, né? A temporada de furacões vai de junho até novembro, mas no Caribe mexicano vai de agosto até outubro, principalmente. E o pico da temporada de sargaço é de maio a agosto, mas em setembro e outubro ainda tem, quando eu fui. E quando você for planejar a sua viagem para Colômbia, é importante você levar em consideração a temporada de chuvas. Mas isso ocorre mais na região cafeeira, então ali em Vale do Cócora, né, Salento. E ela acontece em abril e maio e outubro e novembro. Então, esses 4 meses aí é melhor você evitar se você não quiser fazer esses passeios debaixo de chuva. Rota completa. Bora de mapa de novo. Eu comecei pela Cidade do México, depois eu fui para São Miguel de Allende, Guadalajara e voltei para a Cidade do México. Aí eu fui para Puebla, Oaxaca. De Oaxaca eu peguei um avião para Cancún e direto eu fui para Playa del Carmen. Aí eu fui para Mérida, Valladolid e Isla Robosch. E finalizei o México em Cancún. De Cancún eu peguei um voo direto para Cartagena. De Cartagena eu fui para Santa Marta e de lá eu peguei um voo para Medellín. Em Medellín eu fiz um bate e volta para Guatapé. Depois eu desci para Salento, fiz o Vale do Cócora e uma finca cafeteira. De Salento eu fui para Cali e de Cali para Bogotá. E aí eu encerrei meu mochilão ali. Então a rota resumida foi essa. Agora vamos para alguns detalhes. México. Começando então pelo México, eu planejei a minha rota pensando que eu queria muito estar em Oaxaca nos Dias dos Méxicos, nessa cidade específica, e lá eu faria um voluntariado de 1 mês. Então eu fui planejando aos poucos para poder caber justamente nessas datas que eu já tinha decidido que eu ia estar em Oaxaca fazendo voluntariado. Minha primeira parada foi a Cidade do México, onde eu fiquei 7 dias, só que eu não consegui aproveitar porque eu fiquei muito doente. Eu cheguei lá realmente muito doente. Então, os primeiros 5 dias eu fiquei de cama, não conseguia nem sair do hostel, basicamente. Inclusive, fiquei conhecida como a menina da tosse, porque no café da manhã me perguntaram: você é a menina que tá tossindo? Eu fui sair para conhecer alguma coisa da cidade nos últimos 2 dias, então eu sinto que não foi o suficiente. Então, por isso que eu resolvi depois voltar nela, né, para conhecer um pouco mais. Mas vamos por partes, né? Eu vou dar a minha nota para a Cidade do México depois, quando eu voltar lá e falar um pouco mais para vocês sobre a cidade em si. Em seguida, eu fui para São Miguel de Allende, né? Essa cidade fica na região de Guanajuato, que foi uma cidade que eu também cogitei ir, mas como eu achei as duas muito parecidas, assim, pelas coisas que eu pesquisei, eu optei para São Miguel. Eu fiquei só 2 noites lá, porque assim, a cidade tá inviavelmente cara, realmente não tinha condições de ficar mais do que isso, e tem muito gringo, né, dos Estados Unidos mesmo, idoso, se aposentando lá. Então a cidade, você escuta mais inglês do que espanhol na rua, e você vê muito gringo realmente. Então, eu acho que também é por isso que tá tão cara, né, porque virou uma cidade de gringo. E isso pra mim foi um ponto negativo, inclusive. Mas assim, a cidade é pequena, então realmente um dia inteiro, assim, para conhecer a cidade foi suficiente, porque não tem muito o que fazer, né? Você pode curtir com mais calma, mas assim, se você quiser ver o básico, assim, um dia foi ótimo. Minha nota para São Miguel de Allende foi 8 de 10. Depois eu fui para Guadalajara, que eu tinha um voluntariado para fazer lá, se eu não me engano eu ia ficar uma semana. Chegando lá, o lugar era insalubre, a vibe era muito esquisita, então assim, eu só realmente consegui dormir uma noite ali porque eu cheguei muito tarde na cidade por conta do meu ônibus que bateu e eu tava sem internet, então eu tava numa situação muito complicada assim. A minha internet, ela realmente não funcionava em Guadalajara, não sei porquê. Então eu precisava ficar nesse hostel para ter a internet deles, né, o Wi-Fi, para poder pesquisar boas opções de eSIM, porque eu não conhecia muito. Inclusive eu recomendo muito a Olafly, que foi justamente quem eu encontrei que me salvou nessa situação, porque a internet deles funciona com dados ilimitados, né? Então eu não precisaria ficar calculando quantos gigas eu posso usar no dia, pensando que eu estava numa situação muito extrema de um voluntariado que não deu certo, numa cidade que eu não conhecia nada, chegando à noite, né? Então
Eu estava muito nervosa, então foi muito bom pra mim realmente encontrar essa internet que me deu uma segurança muito grande, porque eu vi que ela funcionava muito bem e que eu podia usar quanto eu quisesse, sabe? E eu lendo também as opções de internet que eu estava vendo, eu vi que ela é muito rápida e fácil de instalar, o que era uma preocupação pra mim, porque eu nunca usei assim, então eu tive muito essa dificuldade de pensar assim, ai meu Deus, será que eu vou saber instalar? Então assim, foi menos de 2 minutos, isso me preocupava, mas foi muito tranquilo, assim, realmente, eles mandam muito fácil, assim, por e-mail, na hora que você compra, já vai pro seu e-mail, você já instala, em 2 minutos você já resolve o seu problema. Então, realmente é uma recomendação muito de coração, assim, porque a Olafly me salvou e pode salvar a sua viagem também, né? Você já sair com uma internet boa de casa, sem passar esse perrengue que eu passei. Então, se vocês quiserem usar meu cupom B em cada canto, vocês ganham 5% de desconto nos eSIMs e 10% de desconto nos planos mensais da Olafly. Então, se você for viajar por mais tempo, né, uma coisa mais longa, pode compensar, porque esse plano ele pega mais de 160 destinos. Então, é uma boa opção também. Então, depois que eu resolvi a minha internet e eu dormi essa primeira noite nesse hostel, eu mandei mensagem para a anfitriã do voluntariado falando que eu não ia ficar, que eu não tinha me sentido bem. E eu encontrei um co-living para ficar e aí eu resolvi ficar por 4 noites. Então, foi esse o tempo que eu realmente fiquei na cidade. Cara, mas a cidade em si de Guadalajara, eu não achei nada demais. Ela tem um zoológico que eu gostei, porque tinha um safari dentro, então achei isso interessante. Mas tirando isso, não é uma cidade que eu voltaria, nem recomendaria. Então a minha nota é 4 de 10. E aí sim, depois de Guadalajara, eu resolvi voltar para a cidade do México, porque eu falei, vamos, tá na hora de conhecer um pouco mais dessa cidade que eu não conheci, né? Então, dessa vez eu fiquei 6 dias e aí sim eu senti que eu pude aproveitar bem a cidade, sabe? Aí eu conheci o museu, conheci a história da cidade, conheci o bosque lá, Chapultepec, que foi a minha parte preferida da cidade. Enfim, a minha nota é 7 de 10 para a cidade do México, porque eu gostei, mas ela ainda assim é uma cidade grande, então é meio caótica, né? E eu já não tenho curtido tanto cidade grande para turistar, assim, né? Eu vou porque é importante você conhecer, normalmente é a capital, né? Mas eu não tô curtindo mais tanto. Em seguida eu fui pra Puebla, passei 3 noites e eu achei muito mais a minha vibe, assim, era uma cidade menorzinha. E nesse tempo eu também fui pra Cholula, que era um pueblozinho ali perto, e eu fui com o pessoal do hostel fazer um passeio lá e foi bem legalzinho também. Mas assim, não foi a minha favorita, então nota 8,5 de 10. E aí chegou o momento de eu fazer o meu primeiro voluntariado, né, de fato, e aí eu fui pra Oaxaca, passei um mês lá, né, pra comemorar o Dia dos Mortos e meu aniversário, e foi assim, realmente incrível, foi uma cidade que me abraçou e é uma cidade que ela é muito encantadora, muito charmosa, ela é perfeita. Então, assim, sem palavras para descrever o tanto que essa cidade representou para mim. Eu idealizei esse momento por muitos anos, né? Sempre foi um sonho passar o Dia dos Mortos no México. E assim, eu vivi ele exatamente como ele era para ser, sabe? Eu participei da organização do co-living que eu voluntariei, então eu estava realmente imersa naquela cultura que foi, nossa, sem palavras. Parte do meu voluntariado, inclusive, era organizar o Dia dos Mortos, né? Todas as comemorações e todas as atividades que a gente ia fazer nesse período. Então, se vocês quiserem, eu faço um vídeo contando um pouco mais sobre o voluntariado, né? Esse específico ou num geral, assim. Só vocês comentarem aqui que aí eu faço pra vocês. Então, assim, a cidade eu não deixaria ela de fora. Eu acho que ela é realmente imprescindível na sua viagem pro México. Ela é encantadora. Então, a minha nota é 10 de 10. E aí, no dia que eu tinha que ir embora do meu voluntariado em Oaxaca, eu ainda não tinha o meu próximo destino definido e eu comprei do nada um voo para Cancún. Eu tava muito nervosa porque o meu roteiro até ali tava mais ou menos definido, né? Porque era a minha meta conhecer o Oaxaca no Dia dos Mortos, mas depois disso ainda não tinha muito bem definido. E aí eu conheci uma menina que ia pra Playa del Carmen, né? Ela tava pegando justamente o mesmo voo que eu e ela tava no mesmo co-living que eu. Então a gente acabou indo junto, né? Eu fiz amizade com ela ali. Então eu fiquei em Playa del Carmen por uma semana. Eu senti que eu precisava desse momento sozinha, depois de tanto estímulo, né, que o Oaxaca me trouxe, tanta informação, tanta gente, tanto movimento. A cidade em si, ela não me agradou tanto, assim, ela não era nada demais pra mim. Inclusive, estava na temporada de sargaço que eu falei pra vocês, então eu não recomendo ir na temporada de sargaço, que perde, assim, a magia de Caribe que você pensa, né, que você vai encontrar. Então até a praia em si, né, que era o foco da Playa del Carmen, tava meio prejudicadinha, assim. Assim, não foi bom nem ruim, então eu vou dar nota 6. Depois eu combinei com duas amigas que eu fiz em Oaxaca de ir pra Mérida. E aí a gente ia passar uma semana lá. Não sei por que a gente decidiu ir pra Mérida, honestamente. Não tinha muita coisa pra fazer lá. O hostel que a gente ficou era legalzinho, tinha piscina e tal. Mas a cidade em si, eu não senti que a gente teve muita coisa pra fazer. Tinha uns passeios bate-volta, assim, a partir dele. Mas até os passeios bate-volta
Não valeram tanto a pena. Assim, valeu a pena pra mim porque eu fiz outras amigas lá e que foram muito incríveis, mas assim, pela cidade em si, eu não recomendaria ir. Então, assim, o tempo que eu passei com as minhas amigas lá, 10 de 10, mas a cidade em si, 4 de 10. Em seguida, eu fui com uma dessas amigas pra Valladolid e a gente fez dessa cidade de base pra conhecer o Chichén Itzá, o Rio Lagartos, os cenotes, né? Os três valeram muito a pena. A cidade de Valladolid também é bonitinha, mas assim, ela não tem muito o que fazer, então eu não recomendaria você ir só pra Valladolid. Você vai pra Valladolid pra conhecer essas outras coisas, entendeu? A gente ficou 5 dias pra fazer esses passeios e os arredores valem muito a pena, realmente. E a cidade em si também é bonitinha, então assim, nota 8 de 10. De lá eu fui com 3 amigas pra Isla Robosch e meu plano era ir pra Isla Mujeres depois. Eu ia inclusive sozinha. Só que o transporte entre uma e outra, sair de uma ilha para ir para outra, era muita complicação e muito caro também. Então eu acabei só ficando em Isla Robosch mesmo, com as minhas 3 amigas, e também foi ótimo. Eu gostei da ilha, é aquela vibe, né? Meio sem nada pra fazer, assim, é praia todo dia e é isso, mas assim, a ilha é bonitinha, é interessante. Foi realmente uma parte que eu fiquei bem calma na viagem, porque não tinha muito o que fazer, era isso, era ir pra ali, pra praia, depois voltar, tal, sair pra comer alguma coisa. Aquela vibe bem praia mesmo, sabe? Cidade de praia. Em Robosch tem duas coisas bem interessantes, que é a época do tubarão-baleia, que você vê lá, tubarão-baleia realmente de perto, mas acontece entre julho e agosto, e a época da bioluminescência, que acontece entre junho e agosto. Então, claramente, eu não estava lá para ver. Eles até vendiam o passeio, mas eu falei, cara, isso aí é pega turista, né? Porque é aquela coisa, se não tá na época, por que que tu vai lá até lá ver? Aí tu vai chegar lá, tu não vai ver, tu vai gastar dinheiro à toa, então eu preferi nem arriscar. Então, assim, a ilha em si é legalzinha, mas eu acho que uma semana ali é muita coisa. Então, pra mim, eu ficaria menos. Eu ficaria, assim, uns 4 dias, talvez menos. Então, pra mim, nota 7,5 de 10 pra Robosch. Pra finalizar minha temporada no México, eu fui pra Cancún, porque eu tinha o meu voo pra Colômbia no dia seguinte. Então, na verdade, eu só dormi essa noite mesmo. Até dava pra ter conhecido alguma coisa nesse tempo que eu fiquei na cidade, mas não tenho muito interesse. Então, assim, eu não conheci Cancún, eu não vi nada, então eu não vou dar nota. Vamos falar das 5 coisas que eu mudaria na minha rota do México? Eu não colocaria Guadalajara nem Mérida no roteiro. Eu acrescentaria a região das Chiapas, que é uma região muito linda, mas assim, para a logística dela no meu roteiro não estava funcionando, porque ela estava muito no meio termo, ia ser mais complexo, não ia dar tempo de eu fazer tudo, então eu realmente precisei escolher e a região de Chiapas ficou de fora, infelizmente. Mas assim, eu fiquei com muita vontade, eu já quero voltar lá só para conhecer essa região, porque é uma coisa de absurdamente linda mesmo. Eu talvez substituísse São Miguel de Allende por Guanajuato. Eu não sei se é a mesma vibe assim de só ter gringo, mas eu sei que é a mesma vibe de cidadinha, então talvez valesse mais a pena ter ido para Guanajuato, não sei. Aí fica a minha dúvida também. Se fosse possível, eu acrescentaria Tulum, Isla Mujeres e Cozumel também, que são 3 partes que eu não fui, né, do Caribe ali mexicano, mas que eu gostaria de ter conhecido com meus próprios olhos, né, apesar de saber que provavelmente eu não vou gostar não, mas que eu vou achar igual Isla Roboche, assim, tipo, 2 dias tá suficiente, porque é muita calmaria, muita praia, mas enfim, não consegui fazer, mas quem sabe numa próxima. E falando em Isla Roboche, eu acho que eu ficaria menos tempo em Isla Roboche e na Praia del Carmen também. Mas aí é uma coisa minha, né? Porque eu acho que eu não sou muito de praia, dá pra perceber. Agora bora pra Colômbia. Eu vou então de Cancún para Cartagena das Índias, que foi meu primeiro destino na Colômbia, e eu optei por fazer o roteiro da Colômbia descendo mesmo, né, o país, e eu fiquei 2 noites em Cartagena. Eu achei que ficou sim um pouco corrida essas 2 noites só, mas ao mesmo tempo eu também senti que a cidade era um pouco insegura. Não sei se foi percepção minha, mas eu não ficaria mais tempo, eu acho. Apesar de ter achado a cidade muito bonitinha. Então, nota 6,5 de 10. Daí eu fui pra Santa Marta, que foi uma recomendação de uma amiga colombiana minha. Ela também me recomendou Palomino, mas como eu não tinha tanto tempo na Colômbia, eu precisei escolher entre os dois. E aí eu optei por fazer Santa Marta e fiz o Parque Tayrona. Eu também queria ter feito Minca, mas infelizmente não deu. A cidade de Santa Marta em si foi mais base mesmo para conhecer o Parque Tayrona e talvez Minca, mas infelizmente não deu. A cidade em si eu conheci muito pouco e ela não tem muito o que oferecer, na verdade. Então nota 7 de 10, porque ela fez base para ir pro parque lá que foi muito bonito. Em seguida eu fui para Medellín, onde eu encontrei essa minha amiga colombiana. A gente ficou uma semana lá e nesse meio tempo a gente também fez um bate-volta para Guatapé, que foi assim lindo e inesquecível. Apesar de não ter subido a pedra, eu achei tudo maravilhoso. A cidade em si de Medellín a gente explorou mais à noite e durante o fim de semana, porque a gente estava trabalhando nesse tempo. Apesar de ser uma cidade grande, eu gostei muito da vibe, eu gostei bastante da cidade, assim, me surpreendeu positivamente. Eu também pude passar o dia das velitas lá e os alumbrados, né, perto do Natal, então fica a cidade toda iluminada, foi uma coisa linda mesmo. Medellín me encantou, então nota 8,5 de 10. A gente foi pra Salento juntas depois e a gente só ficou uma noite. A cidade, assim, ela era um charme mesmo. Ela era muito fofa, muito pequena. Eu amei. E de lá a gente também fez 2 passeios. A gente ia fazer um só, mas a gente acabou fazendo 2, que foi o Vale do Cócora
e a finca de café. O Vale do Cócora me surpreendeu demais, assim, foi uma paisagem absurda. Eu fiz a trilha mais curta, não fiz a trilha longa, e já morri, tá? Deixa esse spoiler aí. Mas foi, assim, totalmente maravilhoso, foi uma das paisagens mais lindas que eu já vi mesmo, e ainda por cima fui abençoada por um côndor passando assim, aqui da minha cabeça, sabe? Tava muito perto. A gente não conseguiu gravar, ninguém ali perto gravou, porque a gente tava só observando, assim, admirado, porque antes a gente tava gravando e tava mais longe, e quando ele veio, a gente simplesmente parou de gravar. Mas tem essa foto que a minha amiga tirou e que foi assim, ai, foi incrível, sério. Então, pra Salento, Vale do Cócora, finca de café, nota 10 de 10. De lá, a gente foi pra Cali, que é a cidade onde minha amiga mora, eu fui passar 5 noites na casa dela. Foi ótimo, eu passei com ela, passei sem ela, e aí conheci um pouco da capital da salsa, apesar de eu não saber dançar, eu nem tentei, tá? Mas eu fui num salão assistir as pessoas dançando salsa. Minha amiga foi chamada pra dançar com um cara. Então foi bem interessante ver tudo isso da cultura da salsa em Cali, né? Então, apesar de não ter sido a minha favorita, eu curti. Então, nota 7,5 de 10. E aí eu finalizei meu mochilão em Bogotá. E aí foi a minha surpresa, né? Porque eu não consegui fazer nada nas 4 noites que eu fiquei na cidade. Simplesmente eu fiquei com mal de altitude. A cidade fica a 2.640 metros acima do nível do mar. E eu não sabia disso. E eu não me preparei para isso. E eu não consegui me adaptar. Assim, eu ia daqui até a recepção e eu ficava exausta. Eu não conseguia nem... Mal saía da cama tranquilamente, assim. Realmente era uma sensação de falta de ar, de cansaço absurdo, assim. Então, os 5 dias que eu fiquei ali, eu nem saí do hostel. Como eu já tenho problema do coração, eu preferi evitar ficar quietinha, sabe? Não dar sorte ao azar. Meus últimos dias de mochilão, falei, deixa quieto, né? Então, sem nota pra Bogotá, porque eu não conhecia ela. Vamos falar então de 4 coisas que eu mudaria na minha rota da Colômbia. Eu ficaria mais tempo na região de Santa Marta para explorar Minca e Palomino. Com certeza eu ficaria mais tempo na cidade de Salento. Eu só fiquei uma noite, mas assim, foi incrível, ela é maravilhosa. Apesar de não ter muito o que fazer, tá? É vibe assim de cidadezinha pequena mesmo, sabe? De interiorzinho assim, mas ela é muito charmosa, muito incrível, então eu passaria pelo menos uma semana ali tranquilamente. E falando dos passeios de Salento, eu tentaria fazer o circuito completo do Vale do Cócora, né? Talvez eu morresse? Sim, mas eu gostaria de tentar. A cidade de Cali eu só fiquei 5 noites porque a minha amiga morava ali, mas assim, se fosse eu indo sem conhecer ninguém, eu ficaria menos tempo. Porque a cidade em si, ela não exige 5 noites, sabe? E eu conheceria Bogotá, que me faltou, né? Então, assim, eu iria com bastante tempo para me acomodar na altitude e aí sim conhecer a cidade. Na real, assim, eu acho que o meu roteiro para Colômbia ele foi bem fechadinho, bem bom. Eu não mudaria tanta coisa, foi mais detalhezinhos mesmo, mas eu achei que ficou bem redondinho, então recomendo. Gente, desculpa, eu não vou falar de valores porque eu não calculei, eu não fiz essa conta ainda. Então eu só vou fazer se vocês realmente falarem assim, eu queria muito saber quanto custou, então eu faço esse cálculo para vocês, trago quanto foi de hospedagem, quanto foi de alimentação, de transporte, tudo, porque eu consigo acessar isso, mas eu ainda não fiz esse cálculo. Então, se vocês quiserem, comenta aqui que eu faço para vocês esse vídeo. Agora vamos fazer top 3 cidades de cada um desses países? Top 3 cidades do México foi Oaxaca, Valladolid e São Miguel de Allende. E top 3 cidades da Colômbia foi Salento, Medellín e Santa Marta. Eu acho que o que fica para mim desse mochilão, dessa rota e desse vídeo é um conselho para vocês. Vai de mente aberta. Eu fui planejando fazer a América Central, mas eu não estava sentindo isso dentro de mim, então eu mudei para Colômbia e foi assim incrível. Eu conheci um país lindo, revi uma amiga que eu não via há um ano. Eu conheci gente incrível também por lá e foi assim muito bom mesmo fazer a Colômbia naquele momento. Então é mais para você sentir também o que você tá querendo naquela hora, sabe? Eu fui com uma mentalidade de fazer o América Central, mas eu não tava sentindo isso na hora. Então por que eu ia fazer? Eu acho que quando a gente vai mochilar, é importante a gente deixar espaço pro inesperado, sabe? Pro acaso. Se a gente vai com cada passo planejado, eu acho que a gente perde essa espontaneidade, que é tão bonita numa viagem com uma passagem só de ida, sabe? Saber que você tem tempo e liberdade para fazer as escolhas que você quiser naquele momento, que você pode optar mudar de rota se fizer mais sentido naquela hora para você. É claro que eu quero conhecer a América Central, lá é muito lindo, eu já tenho muita coisa planejada, eu já pesquisei muito, né? Porque como era o meu plano original, eu dei uma pesquisada boa. E eu ainda vou, com certeza. Mas por hora o meu coração não estava batendo para lá, estava batendo na América do Sul, lá na Colômbia, e eu só segui ele. Realmente essa viagem ela me ensinou muito sobre abrir um pouco mão desse controle, né? Porque eu sou muito controladora. E entender que durante a viagem, né, ainda mais com uma passagem só de ida,
os planos vão mudar e que tá tudo bem, isso é bom, sabe? Então, se você tiver alguma dúvida sobre mochilar, sobre esses 2 países que eu conheci, sobre voluntariado, deixa aqui nos comentários, quem sabe eu não faço um vídeo, né, explicando mais sobre alguma dúvida específica que vocês tenham, ou de valores também, já falei sobre isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, ou se você gostou do conteúdo que eu trouxe aqui pra você, não esquece de deixar seu like e se inscrever para acompanhar os próximos conteúdos que eu vou trazer pra vocês de viagens e de idiomas. Beijos!